aconteceu no Brasil para que a gente chegasse nesse ponto agora de ter um presidente conservador, com a nomeação, por exemplo, de um ministro da Economia tão liberal? O que você acha que aconteceu aí com a mente dos brasileiros? Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradeço ao Caio pelo convite. Espero poder exemplificar um pouco do que eu penso, de como a gente chegou até aqui, né? Quando o Caio fez o convite semana passada, já falou, vamos falar sobre a atualidade, o atual cenário político brasileiro. Eu achei que fosse uma coisa final do ano, início do ano que vem, mas foi para essa semana. E no meio de um furacão que eu estava passando, de trabalho e tudo mais, né? Eu até pedi aqui, quando a gente estava vendo quem ia falar, eu pedi para o Jefferson falar primeiro, porque eu sabia que ele ia trazer um panorama, porque a gente trabalha junto, para quem não sabe. E eu vi os slides dele ontem, então eu falei, esse panorama vai me ajudar a falar a esclarecer o que eu estou falando, né? Só que quando o Caio chegou e me chamou para falar de atualidade, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso aqui. Essa frase do Hugo von Hofmannsthal, que é: nada está na realidade política do país que não esteja antes da sua literatura. O que isso significa? Isso significa que tudo aquilo que está na política, ela está não na sua literatura exatamente, isso é da época, né? Ele está na sua cultura. A gente pode botar hoje está na internet, está nos livros, está em tudo. Tudo que está na política está na literatura antes. Então, para chegar na política, ela passa por todo um movimento cultural. Vamos lá. Então, quando o Caio me chamou, eu pensei assim, cara, eu posso falar de um monte de coisa, eu vou falar de quê? Eu fiquei meio um pouco perdido, não vou negar a você, eu fiquei um pouco perdido. Mas aí eu fui pensando e corrido, e o Gerson trouxe todo o panorama, eu falei, cara, esse panorama do Gerson vai me servir, e o que eu posso trazer para cá? Bom, como é que a gente chegou até aqui hoje? Por que a gente tem tudo isso aqui que o Gerson falou hoje? Aí chegou o PT, a gente passou por uma era PT agora, que foi assim, devastadora para o Brasil. Só que foi um círculo de poder, de vícios, que foi tudo feito, programado, meticulosamente para obter o poder. Mas não só o poder, é que eu vou fazer a distinção. O poder, que é a ocupação de todo o estamento burocrático, tudo. Presidência, universidade, tudo, é o poder e hegemonia. Hegemonia, sobretudo cultural. Hegemonia significa, diferente do poder, tomar a consciência das pessoas. Tomar a consciência é você fazer parte de é você ocupar o imaginário popular. Isso significa, no caso, o que Gramsci... Essa é uma diferença de Gramsci. Porque, por exemplo, o que a gente tem de socialista hoje que nem sabe que é socialista? E é socialista, porque ele não sabe nem te dizer o porquê que ele é ou o porquê que ele não é. Ele simplesmente é socialista. E ele não sabe te dizer, porque a atmosfera brasileira se tornou socialista. E isso porque você não vê uma saída fora do Estado. Então eles criam uma situação de que nada fora... Aí você vai entrando na questão do fascismo, né? Nada fora do Estado, nada contra o Estado. E você não vê solução fora do Estado. Então, e o que aconteceu nessa época que o PT veio? Por que o PT chegou aqui? A gente tem que sempre voltar umas gerações um pouco antes, algumas décadas um pouco antes, porque se o que está na política é o que está o que eclode, né, na política é o que esteve na literatura, o que está na cultura, é sempre um pouco precedente daquilo que é hoje a política. Então, o que era um pouco antes do PT chegar ao poder? É isso aqui, Foro de São Paulo. E por que surgiu o Foro de São Paulo? Porque na época do regime militar,
Nós tivemos o regime militar, da qual os comunistas ficaram totalmente alijados, só que o regime militar não cuidou de uma coisa, da cultura. Tomou conta de tudo, mas permitiu que os comunistas tomassem a mídia, tomassem aos poucos alguns lugares de cátedra nas universidades, uns pontos aqui e acolá no próprio, na própria organização estatal. E o Lula, com o Fidel Castro, veio e criou o Foro de São Paulo. Nessa criação do Foro de São Paulo, o principal, além da hegemonia, obviamente, era o poder. Passou-se um tempo, o primeiro presidente do Foro de São Paulo eleito foi o Hugo Chávez. Dali em diante, esses são alguns exemplos, tá? Dali em diante, a América do Sul, de uma forma geral, começou a ter um decaimento da sua própria cultura, a população, de uma forma geral, tanto no Brasil, aqui a partir do Lula, e em tantos outros países, e sobretudo, eu acho que o principal hoje ainda é a Venezuela, todos passando fome, passando por crises extremamente graves, e isso tudo, obviamente, ajuda a gente chegar até aqui ao longo do tempo. Mas nada disso acontece, essa engrenagem toda completa, não é só um país, é uma organização internacional, buscando a implementação de um controle no todo, de alguns fluxos espontâneos, seja de mercado ou não, que nos leva a uma situação de penúria, de escravidão. Isso tudo tem a ver com o comunismo e socialismo. Nós temos aqui organizações, mas nada disso também acontece de modo em escala internacional, sem que ela tenha apoio financeiro. Agora, sem apoio financeiro, isso aqui são uma das... e organizacionais também, internacionais. Isso aqui são uma das instituições que apoiam tudo isso, né? Você tem aqui as Farc. O Brasil, por pouco, não se torna um Estado, um narco-Estado, porque a circulação de drogas e armas ilegais passou a ser extremamente difundida aqui a partir da entrada do PT no poder. E isso tudo com o apoio de dinheiro do George Soros, na Open Society, Planned Parenthood, tudo isso sob o manto das Nações Unidas. Você tem Rockefeller, você tem Rothschild, enfim, são inúmeros. Isso aqui são só exemplares, né? E Dequinop, só um comentário aí que você falou das Farc, quando você vê lá os partidos da América Latina que fazem parte do Foro de São Paulo, sim, tá lá o PT, PDT, o PDT, o PCdoB, e o PSB. E o PSB, sim. Aqui do Brasil é isso. E aí você bota lá na parte da Colômbia e aparece as Farc, né? Então o PT está associado... Sim. Então o que acontece? Nós não chegamos aqui nessa... Até que chega as eleições presidenciais de 2010, você vê todo esse traço formado pelo Foro de São Paulo, pelo Brasil, pelo PT, a ponto de chegar nas eleições de 2010, está faltando coisa ali, apareceu. E o Lula comemorou, e ele fala, se buscar na internet vai ter, ele comemora o fato de não ter só ter partido de esquerda concorrendo. Nós chegamos ao ponto, a hegemonia do poder e cultural totalmente na mão da esquerda. A gente não tinha direito no Brasil, cara. Não tem ainda, né? Está surgindo. Vamos dar nome aos bois aqui, seria o PSDB. Esquerda, PT e PSDB. Como assim? Direito não. Esquerda, PT e PSDB. Os dois. Sim. Na verdade, em 2010, o que você tinha de quem você poderia jogar para a direita, e olha lá, é o Serra. Não dá, né? Serra, não dá. Serra é um esquerdista.
que quando foi ministro das Relações Exteriores, foi uma coisa assim, só faltava entregar o Brasil para Cuba. Mas assim, foi péssimo. Mas quando chega aí, e é justamente nesse momento, sobretudo a partir de 2010, quando a gente tem uma falta de representatividade, é que começa a surgir, a representatividade na política, começa a surgir os movimentos de direita no Brasil. A direita começa a surgir justamente na falta de representatividade política. Representatividade política, quando eu falo isso, para surgir alguma representatividade política de direita, é porque tem que ter alguma coisa na sua cultura, como eu falei antes. Ou seja, o que tem no Brasil? O que tem no Brasil que pode fazer surgir um movimento de direita, alguma coisa nesse sentido? Lá na década de 90, na década de 20 anos antes, algumas obras começaram a ser escritas e elas são fundamentais para o hoje, para o atual. Na época, não. Atualmente, elas passam a ter um valor assim, importantíssimo para essa retomada, para essa virada do Brasil. Só que essas obras elas têm um nome, e basicamente um nome, não tem outro nome, que é que traz começa a fazer surgir essa direita no Brasil. O nome é esse aí, Olavo de Carvalho. Não tem outra pessoa. Olavo de Carvalho, na década de 90, escreveu A Nova Era e Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, talvez sua obra mais importante, mas, sobretudo, a obra que mais fez barulho na época, naquela década, foi O Imbecil Coletivo. Essa obra aqui é a que mexeu com os ânimos de toda a esquerda do Brasil, a ponto do jornalista Milton Temer dizer que de Olavo de Carvalho não se fala. Mas por que de Olavo de Carvalho não se fala? Eles estavam tomando todo o Brasil pela hegemonia, como já falei. Eles tinham a mídia, os jornais, tudo na mão, e só faltava aquele poder que era do presidencialismo, né, e que o Lula quase conquistou em 94, mas não conseguiu. Então, se eles tinham quase tudo na mão, para que falar de Olavo de Carvalho? Vamos ficar quieto, deixa o cara morrer, tá no silêncio. E foi assim que a gente foi ceifando algumas biografias, deixando tudo um pouco de lado, ignorando e até ridicularizando. E assim as coisas, eles foram ganhando ainda mais espaço e ganhando força. É assim que a esquerda trabalha. É assim que o comunismo faz com quem se opõe a ele. Mas essa pessoa foi fundamental, e esse livro aqui é livro de cabeceira para qualquer pessoa que queira entender um pouco o que significa de fato o Olavo de Carvalho. Bom, qual é a consequência desse esquerdismo e o panorama que a gente tem atualmente? Mais de 60 mil homicídios por ano, aumento da corrupção em escala indescritível, que é Mensalão, Petrolão, e deve surgir mais algum ano. O sentimento de impunidade que o crime compensa, não à toa eles estão há anos a fio roubando à vontade, e crescimento do consumo de drogas e o consumo e a circulação de armas ilegais. Quando eu pego 60 mil homicídios, aumento da corrupção, sentimento de impunidade e crescimento de consumo de drogas e circulação, isso tudo tem muito a ver com o Foro de São Paulo, tem muito a ver com a Farc. O PT é um braço da Farc no Brasil, e as pessoas têm dificuldade em acreditar nisso, mas é verdade. É verdade. Você tem certeza? Isso é verdade. Lula sugere as Farc virar partido. Virou partido. Virou partido político. Tem que dar só um comentário também sobre o Olavo de Carvalho. A maioria conhece, mas se por acaso alguém não conhecer, o isolamento chegou a tal ponto que ele saiu do Brasil e foi se refugiou nos Estados Unidos, lá na Virgínia. Foi perseguido. Foi que ano que isso deu? 2003. 2005. Sim. Acho que foi 2004 que ele foi para os Estados Unidos. E o PCC está incluído nesse...
E a comunicação dele foi via YouTube, pela literatura, mas também, se você jogar no YouTube, tem aulas e aulas e aulas. Throughout Speak, né? Um programa de rádio que ele fazia, e que foi abrindo a cabeça das pessoas, pouco a pouquinho, até que chegamos nesse ponto aqui. Mas o PCC está incluído também nisso aí. Sim. O PCC é o braço da Farc no Brasil, que tem o suporte do PT, entendeu? Então, no final das contas, quando eles dominam, quando eles têm o poder e a hegemonia, o Brasil vem com 50% de analfabetos funcionais na universidade. Claro, né? E o que acontece com a educação de base? Dane-se, deixa tudo de lado. Vamos fazer esse pessoal pobre aqui doutores. Vamos dar o mercado para eles. Tem aí. Hoje está todo mundo aí com um diploma na mão, desempregado. Sobre a falsa É falso, é tudo falso. Tudo que vem do PT é falso. Aprovação tudo obrigatória, falso. ensino fundamental. Vê essas excrescências que não faz nenhum sentido para quem, né, pelo menos busca estudar, fazer alguma coisa certa, né? E aí vem essa cultura de lixo que nós temos, que tudo depende do Estado, o Estado tem que dar a direção de tudo a gente tem que regular, tudo tem que fazer, tudo o Estado é quem determina, e a gente fica esperando. E isso cria no imaginário popular que o Estado deve fornecer, criar, ser a mãe, o pai de todos. segurador universal. Pelo amor de Deus. Esqueçam o Estado tem que ser no máximo um mediador, não tem que servir nada. Um mediador das relações sociais, mais nada. Pelo menos eu penso assim, né? E a gente vem com carga tributária excessiva, instituições aparelhadas, sindicatos, órgãos diversos, universidade, então, a gente nem se fala que a doutrinação, a gente sabe que existe, e tentam negar, obviamente, mas existe. E vou falar o quê, né? O que a esquerda tem hoje de nome? O que a esquerda tem hoje de nome? Mas a gente vê até a diferença, né? A esquerda antigamente tinha Jorge Amado, Graciliano Ramos. Hoje tem quem? Márcia Tiburi? Marcelo D2. A esquerda hoje é a mesma coisa. A esquerda hoje é a mesma coisa dos militares de 64. Mesma coisa. Cuida aqui do poder, dali, de lá, mas está cuidando da parte intelectual, de criar, de gerar aquilo que você defende, não está. Dormiu no ponto. E nessa que dormiu no ponto, surgiu Olavo de Carvalho. Porque ele já está aqui. Mas por que ele não surge antes? A esquerda era... Você vai me perguntar, então por que não surgiu uma direita antes? Se lá em 94 o Olavo já escreveu isso tudo aqui. Porque era tão acachapante, era tão asfixiante, que daquela cultura ali não consegue surgir uma força política. Não surge uma força política porque a esquerda dominava e com muita força, e domina ainda hoje com muita força. A nossa sorte, e graças a Deus, hoje nós temos a internet. Se não fosse a internet, talvez a gente tivesse lá muito lá para trás. Muito lá para trás. E que não, só um comentário também essa questão aí da função do Estado. Uma coisa que aconteceu também foi essa Constituição também, que é a verdadeira carta de Papai Noel, né? Que diz que tem que dar saúde, educação, transporte, tudo para todo mundo, né? Sim, eu sou contrário. Então, aí chega, aí que a gente combina nas eleições de 2018, e aí eu vou fazer a questão de lembrar os quadros que o Gerson apresentou aqui, porque a gente teve toda uma migração bastante, um pouco mais conservadora, liberal, deixando alguns partidos bastante antigos de lado, esquerdistas, em que pese o pessoal ter ganhado força, cadeiras, mas por que isso acontece? Agora, nós chegamos nesses quadros do Jefferson a ganhar poder, né? A gente ainda não está com a hegemonia é totalmente da esquerda, isso vai demorar anos para que isso se transfira da esquerda para a direita, que é cultural, é de estudo, é de você ocupar o lugar do esquerdista na universidade, é você ocupar o lugar do esquerdista em outro lugar, é estudar você, produzir literatura,
entendeu? Então isso demanda tempo, custo, isso é dinheiro, isso é muito estudo. Mas a gente teve essa alteração um pouco sensível e perceptível de poder. A esquerda perdeu um pouco o poder e a direita ganhou poder. Agora, a gente não sabe em que medida a direita ganhou poder, porque, por exemplo, muita gente do PSL que hoje ocupa uma cadeira no parlamento, a gente sabe se de fato são ou só se pegaram, a gente só vai saber com o tempo. Bom, acabei já falando disso tudo aqui um pouco antes. E chegamos nas eleições de 2018, que era basicamente Jair Bolsonaro contra Haddad e Lula, ou Lula, né? E Ciro Gomes. O resto era só enfeite. Tivemos Bolsonaro vencedor por uma razão muito simples. Realidade. Era a pessoa que mais falava aquilo que o povo vive. Você pega um Ciro e um Haddad, que eram os adversários principais do Jair, e qual é o discurso? Olha, é golpe, o impeachment é golpe. O discurso deles é, o Brasil prende demais. Ou seja, eles estão numa realidade totalmente paralela, que a população não vive aquilo, a população não quer aquilo. Então eles vêm com esse discurso já manjado, que a gente conhece, batido, e que ninguém aguenta. E que ninguém aguenta porque não aguenta porque sabe que não é a realidade das coisas. E não adianta você ficar repetindo isso. É fantasioso. Então, a única pessoa que chegou nesse pleito eleitoral falando o que a população, não o que a população quer, mas o que ela deseja. Mas ela deseja porque ela sabe que é um fato incontestável. É segurança. Sobretudo segurança. Ela quer sair, quer ir para o seu trabalho, quer visitar quer seu filho saia, brinque e volte, que seja tudo tranquilo. Por isso que a segurança pública foi o ponto principal do Jair. Porque a gente está com, como eu mostrei antes, 60 mil mortes por ano. Mais de 60 mil. É uma questão só de adequar o discurso à realidade. Coisas que os outros não fizeram. Ele só ganhou por isso. O Jair é um cara maravilhoso, fala bem. Não, não é. Não é. Mas é um cara que tem bons propósitos. Chegou com firmeza e sabia muito bem o que fazer e o que falar. Bom, vou encerrar essa parcela por aqui. Tá? Muito obrigado. Dequinop, salva de palmas, gente, por favor. Eu só queria... Pode passar para ele o microfone. O que foi?